Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando esse nosso devocional do dia 10 de janeiro de 2026, sábado lindo e abençoado, dia que o Senhor preparou para nós, por isso vamos nos alegrar nele. Nosso devocional de sábado, ele é online, mas quero convidar vocês que podem, é claro, estar no meio da semana, de segunda às sextas-feiras, às 8 da manhã, aqui para fazer esse devocional de forma presencial. Você que trabalha à tarde, você que pega férias aí os períodos, vem estar com a gente aqui de forma presencial. Você é muito bem-vindo a este devocional. Quero te convidar a gente saudar a este Deus maravilhoso e logo em seguida a gente entoar louvores, canções para agradar o coração do nosso Deus. Senhor, como é bom estarmos em Tua presença, como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que a cada manhã renova as Tuas misericórdias em nossas vidas, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela alegria da salvação que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu oro pelos nossos irmãos que estão enlutados, que o Senhor venha derramar o bálsamo da alegria sobre estas vidas. A dor da perda, este espaço que ficou vazio, que o Senhor venha preencher com a Tua presença. Oro também pelos meus irmãos que estão enfermos, que esta unção que nós estamos vivendo e estamos recebendo, seja sobre estas vidas a unção de cura do Senhor, para que todos nós estejamos de uma forma íntegra, entregando louvores e adoração a Ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Agora sim quero te convidar a você apresentar o teu louvor diante do Senhor e uma vida em adoração. Louvemos ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Lembrando que nós estamos nos 12 dias de consagração. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E hoje nós temos a continuidade da nossa campanha. Hoje é o 9º dia, dia 10, hoje é o 9º dia da nossa campanha, né? Clamando por unção, que está terminando, né? É terça-feira, deixa eu fazer as contas aqui. Terça-feira termina a nossa campanha. Você pode falar, mas eu ainda não fiz. Venha hoje aqui na igreja para que você seja abençoado e consagre também, né, o seu ano mesmo, não, o seu ano ao Senhor. E amanhã também nós temos os nossos 2 cultos, porém às 19 horas é a campanha de jejum. Então de manhã, às 10 da manhã, o culto de adoração e comunhão, e às 19 horas nós temos a continuidade da nossa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, tá certo? Dia de semana, tá? Então segunda-feira e terça-feira, terça termina a nossa campanha, é às 20 horas. Domingo é às 19 horas. Amanhã, às 19 horas. Lembrando que ainda nós temos alguns exemplares da nossa agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Então, corra, garanta o seu. Você que ainda não adquiriu a sua agenda Apacentai, tanto o Apacentai Kids e o Apacentai Adulto, tá? Então, corra, garanta o seu ali para que você e a sua família sejam edificados. Deixa eu lembrar aqui se tem mais alguma coisa para... então, vamos dar continuidade ao nosso devocional. Essa semana, nós estamos observando, nessa semana 2, ter, carregar e usar a unção. Lembrando a nossa palavra da semana que está no 2º livro de Reis, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepara-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Lembrando que, olha só, a palavra, né, de domingo ainda fica latente em nossas vidas. Está falando aqui Eliseu dando uma ordem, entregando um vaso de azeite para que este vaso de azeite servisse, né, para unção de um futuro rei de Israel, que era Jeú. Então, esse discípulo dos profetas que Eliseu ele comissionou para levar esta unção, ele estava carregando esse azeite que simbolizava a unção que seria passado ali sobre a vida de Jeú. Então, por isso, essa temática, ter, carregar e usar a unção.
A unção, esse rapaz, ele ungiu ali o rei, né, o futuro rei de Israel. Ele não foi, a unção não foi usada para ele. Ele que usou a unção. Ele tinha ali a capacitação e a habilidade de levar esta unção. Então, que em nome de Jesus, que nós venhamos carregar e usar a unção do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. A palavra de hoje, né, está no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 25, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Então o servo disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti que a Tua palavra venha sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha revelar a nós a Tua palavra. Clamamos e pedimos a Ti, Espírito Santo, que nós venhamos carregar e usar a unção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Carregar e usar a unção, nós precisamos ressaltar que é necessário a fidelidade. É necessário sermos fiéis. A fidelidade é um atributo que nós vamos observar nesse dia. Porque para nós servirmos a alguém, nós temos que ser fiéis. Sermos servos de verdade precisa de fidelidade. Há muitas pessoas que são mercenárias, que servem a alguém, ou servem a Deus, por dinheiro, por posições. Nós temos que servir a Deus por prazer. Então, a fidelidade é algo que jamais pode sair das nossas vidas. É um atributo que nós temos que ter para servir a este Deus maravilhoso. Lembrando que sempre que estamos a serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nunca podemos pensar o contrário disso. Que a unção pertence a Ele. Ele derramou esta unção, os dons, talentos, mas tudo pertence a Ele. Que jamais sejamos usurpadores da unção do Senhor. Tiago, o que é usurpar a unção? A usurpação é se apossar de algo que não pertence a alguém. Tá? Então a pessoa, ela se coloca ali, vamos colocar assim, a cadeira do rei, sendo que é um servo. Não, está usurpando ali algo que não pertence a ele. É a mesma coisa a unção. Por mais que o Senhor derrama a unção sobre as nossas vidas, pertence a Ele. A unção é um instrumento em nossas vidas que nos capacita e nos habilita a fazer algo ali que é para o nosso Senhor. Então, nunca podemos, usurpar daquilo que não é nosso. Então, a unção é uma ferramenta, é o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqueles que usurpam daquilo que não é seu, principalmente a unção do Senhor, nunca vai participar da alegria do nosso Senhor. Por isso que há pessoas cansadas, pessoas fracas, até trabalham na igreja, até trabalham na obra do Senhor, mas são pessoas infrutíferas, pessoas que não têm a alegria, porque está fazendo algo por outroca, ou pensando em conquistar alguma coisa que não pertence a ela. Por isso que há muitas pessoas frustradas, e infelizmente acaba saindo do nosso meio. Infelizmente, porque nós não desejamos que ninguém saia do nosso meio. Até mesmo pessoas que, estão tristes, ou pessoas que erraram, precisam ficar no nosso meio para que sejam curadas e transformadas. Agora nós vamos até a aplicação da palavra. A primeira aplicação seja dedicado em usar da capacidade que Deus lhe deu, que é a unção,
para fazer o que você deve fazer. Então devemos usar a unção da forma máxima para realizar o que o Senhor nos direcionou a fazer, pois todo esforço tem que ser usado para Ele, o nosso Senhor. Unção, não é para a gente economizar unção. A unção não é nossa, a unção é do Senhor. Quanto mais nós usamos a unção, quanto mais nós nos colocamos a serviço do Rei usando esta unção, mais e mais Ele vai derramando sobre as nossas vidas. Isso é prática. Quanto mais nós praticamos a obra do Senhor, mais nós vamos ficando capacitados, habilidosos e fazendo melhor, com excelência, a obra do Senhor. O Evangelho de Jesus, escrito por João 5,17. João 5,17. Olha o que diz a palavra do Senhor, tá? Quero ler junto com vocês. Diz assim: Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então está aí um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhador, trabalhava, ele veio aqui para pregar as boas novas, curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, fazer o paralítico, o coxo, como diz em umas versões aqui da palavra, fazer com que o coxo andasse, e ele fez, dia e noite o Senhor estava lá, dia de sábado, domingo, estava lá o Senhor trabalhando em favor do reino. Então que peguemos esse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e venhamos trabalhar nesta obra. Segunda aplicação, que é, ao invés de olhar para as dificuldades do serviço, olhe para as recompensas prometidas. Como eu falei, o nosso Deus não é um Deus de troca. Quando nós trabalhamos com prazer, nós não estamos olhando ali aquilo que nós podemos adquirir com aquele trabalho, mas sabendo que existe recompensa, e a recompensa maior é estar na eternidade com o nosso Deus. Filipenses 3:4, a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3:14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo na cadeia. Imagina alguém encarcerado, alguém tolhido ali da sua liberdade, e ainda escrevendo: olha, eu prossigo para o alvo. Coloca lá de novo para a gente, Ângela, por favor. Aleluia. Paulo escrevendo em meio às dificuldades, diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Que prêmio é esse? Do chamado celestial. Senhor, logo já iria chamar Paulo para estar com ele ali, no lugar de gozo, de alegria, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, em meio às dificuldades, ele ainda observa o alvo. O alvo no grego é escopos. Quem já ouviu falar dessa palavra escopo? Escopo, O que é o escopo? Escopo é o limite. Quando a gente está fazendo um projeto, na aula de projeto ali, nas faculdades, vai falar sobre o escopo. Nós temos que ter o desenvolvimento do projeto e nós temos que ter o escopo. Aonde eu vou chegar com esse projeto? Então, Paulo está falando sobre este escopo. O escopo é o chamado celestial em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso escopo, o nosso alvo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E até onde o seu plano chegará? Fala para mim. Se você está pensando somente nas coisas desta vida, como o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: se eu pensar somente nas coisas desta terra, nas coisas terrenas, miserável homem que sou. Então nós temos que pensar nas coisas do alto. E para terminar,
Participar da alegria do Senhor é ter gozo, é ter alegria plena e completo a despeito das circunstâncias. Participar da alegria do Senhor é ter gozo pleno e completo a despeito das circunstâncias. A alegria do Senhor deve ser o projeto de todo crente, que é entrar na graça do Senhor, achar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é participar da alegria do Senhor. É nós fazermos com alegria, com prazer, mesmo o nosso corpo cansado, nós temos que ter prazer em fazer a obra do Senhor. Eu pergunto para você que está na sua casa, tá? Você pode colocar aqui no chat, que depois eu vou ver tudo direitinho aqui, tá bom? Se você colocou no chat. Mas assim, quem já um dia já falou, olha, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no culto, hoje eu não quero ver irmãos, hoje eu não quero escutar o pastor falando, né? Hoje eu não quero. Mas você foi impelido ali pelo Espírito Santo. E quando terminou a reunião, quando terminou o culto, você agradeceu a Deus, falou: Senhor, eu precisava estar aqui hoje. O Senhor falou poderosamente comigo. Essa palavra é para mim, foi para mim, direcionado assim, diretamente para mim. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Então, é dessa forma, mesmo cansado, nós temos que ter a alegria, esse gozo de participar, né, a despeito das circunstâncias. Lembra que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor, Ele venceu o mundo. Eu vou parar por aqui, mas peço que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a sua vida. E não se esqueça dessas aplicações, que estas aplicações, elas venham ser, assim, úteis e ferramentas para a tua vida. Amém? Nós vamos fazer a oração do dia. Você percebeu, né, que na oração do dia, ela mudou um pouquinho, tá? Nós vamos começar a oração do dia como a indicação aqui da nossa agenda Apacentai, mas não precisa nem agora abrir a agenda Apacentai, porque a Ângela, né, com a maestria, ela já vai colocar na tela ali o começo da oração. Pronto, tá aí, olha só. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa oração, tá certo? Você que pode se colocar de joelhos, se coloca na presença do Senhor e nós vamos orar assim: ajuda-me, Senhor, a viver pela fé, a ponto de olhar as recompensas terrenas e eternas que irei receber por ter, carregar e usar a unção. Que o Senhor é um Deus galardoador, mas se nós não recebermos estas recompensas aqui nesta terra, então eu já tenho recebido, eu não posso reclamar, porque o Senhor é tão misericordioso com a minha vida. Mas, se tem alguém fazendo a tua obra, está passando por uma dificuldade, ou pessoas que fizeram a tua obra e estão no estado, receberam até uma notícia de morte, uma doença mortal, nós temos que entender que o plano maior que o Senhor tem para as nossas vidas não está aqui nesta terra, é celestial. Quantos heróis na fé que não receberam nesta terra a recompensa, mas o Senhor deixou reservado para eles na eternidade, assim como relata em Hebreus 11. E que em nome de Jesus nós venhamos desfrutar da doce presença do Senhor em nossas vidas, porque essa é a verdadeira alegria do homem, ter o Senhor em nossos corações. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade não é encontrada no dinheiro, não é encontrada nas coisas desta terra, mas é encontrada em Ti. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus,
nós começamos a desfrutar de algo terreno. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que venhamos viver todos os dias, a alegria da nossa salvação. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, meus irmãos, que aos sábados nós não mandamos os abraços porque esse devocional ele é online, tá certo? Mas segunda-feira, eu quero te convidar a você colocar um oi, uma paz do Senhor, para que eu mande um abraço para você. Tá certo? Glória a Deus. Continue contando com a Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. Nós temos o nosso compromisso de vida, que é amar a Deus, pessoas, e por isso nós estamos aqui servindo. Desejo que você continue tendo um dia ricamente abençoado, um dia produtivo, né? Um dia de sábado aí maravilhoso, você e a sua família, mas não se esqueça, às 20 horas estaremos aqui na nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, você que pode levantar as tuas mãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui, um beijo no teu coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tua presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido para levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção, derrama sobre mim um som de poder, o som do teu Espírito, um som de poder. Presença, ó Deus, me faz andar pela